lá. Boa tarde pessoal. Primeiramente, eu queria pedir desculpa pelo atraso. Tivemos uns problemas técnicos aqui. E então, nós agora, dia 23 de abril de 2020, às 14h35, iremos iniciar a audiência da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021. Nós iremos pedir para o pessoal da comunicação deixar essa audiência salva, né? Para quem não pôde ver no horário, tá vendo no horário que for possível para elas, né? Então vamos lá. Quero explicar também que essa audiência, ela não é a audiência do orçamento, né? O orçamento de 2021. E sim são diretrizes que a gente vai seguir para a elaboração do orçamento. Então, é uma apresentação bem com bastante informações técnicas, né? E no orçamento, que até final de agosto a gente vai estar apresentando para vocês, se possível, né? Lá tiver passado toda essa questão da pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Do Covid-19. Então, aí vai ter audiência, se possível, presencial, que vai ser discutido com mais detalhes o orçamento, né? Na verdade, vai ser um orçamento puro. Então, vamos lá. Aqui, primeiramente, vamos explanar um pouco aqui as peças de planejamento. Então, aqui, nós já fizemos a PPA, né? Que é o plano de plurianual realizado a cada 4 anos. Trata das ações que o município realizará durante os próximos anos entre 2018 e 2021. Então, a PPA que foi feita vai valer até o final do exercício de 2021. É uma peça de planejamento público, né? A LDO que nós estamos fazendo é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, realizada anualmente. Ela estabelece os parâmetros para que o orçamento seja elaborado e executado. Então, Lei de Diretrizes, né? Ela está falando aí que vai estabelecer os parâmetros para a elaboração da LOA. Então, e a LOA que a gente vai fazer no decorrer desse ano vai ser a Lei de Orçamento, Orçamentário Anual, realizada anualmente, deve respeitar as ações estabelecidas no PPA e os parâmetros estabelecidos pela LDO. É a última peça do planejamento a ser elaborada. Lei de Diretrizes Orçamentárias. A definição. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem a finalidade de orientar a elaboração do orçamento anual, adequando o mesmo às diretrizes e metas da administração pública. A base legal, Constituição Federal, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Federal 4.320, de 64, a Lei Complementar de 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orçamentária do Município, Instruções Normativas do Tribunal de Contas e da Secretaria do Tesouro Nacional. Objetivos da LDO: estabelecer diretrizes. Estabelecer. Um momentinho, gente. Tá gravando? Não, tá gravando. Desculpa, pessoal. Objetivos da LDO: estabelecer diretrizes, metas e prioridades da administração. Orientar a elaboração da proposta orçamentária, compatibilizar as políticas, objetivos e metas previamente estabelecidas no PPA, adequação entre as receitas e despesas. As exigências da LDO. As outras exigências. Dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, artigo 4º, do inciso 1º da LRF, critérios e formas de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas no artigo 9º. Mais para frente a gente vai falar disso.
e no inciso 2º do parágrafo 1º e do artigo 31 e o artigo 4º, parágrafo 1º da LRF. As exigências, condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, artigo 4º da LRF, forma de utilização e montante de reserva de contingência, artigo 5º da LRF. Seguindo aqui, as exigências, as outras exigências. Dispor sobre a despesa considerada irrelevante, artigo 16º, parágrafo 3º da LRF, inclusão de novos projetos após adequadamente atendidos e os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, artigo 45 da LRF. Autorização para custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, artigo 62 da LRF. Dispor sobre as alterações da legislação tributária, artigo 165, parágrafo 2º, a linha 2 da Constituição Federal. Então vamos lá. Principais artigos, né? Vamos falar agora. Capítulo 5º, do equilíbrio das contas públicas. Artigo 5º. Na elaboração da lei orçamentária e de sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas por meio de gestão das receitas e despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais da necessidade da prestação adequada dos serviços públicos. Tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no plano plurianual vigente. Aqui, o cenário econômico. Então, o cenário econômico, a gente pode analisar nesse esboço aqui, é que em laranja é a previsão para 2021 e por fora aqui é a situação atual de 2020. Então, a previsão para o PIB até final de 2020 é ter uma queda de menos 6%. Para o ano que vem, 2021, essa previsão aí de queda é pela atual situação financeira, né, econômica que o mundo vem passando, e a previsão então, para o ano que vem, 2021, é de 1,5%. O que a gente pode estar falando em relação a isso? Por que o PIB influencia na questão do nosso orçamento? É que esses índices, eles ajudam a fazer uma arrecadação, uma previsão de arrecadação para o município, né? Então, para o ano que vem, a gente está sendo mais conservador, porque a gente não pode estar inflando o orçamento, colocar a receita, conforme mais a receita, e a gente tem a maior disponibilidade de dotação orçamentária, né, das despesas. Então, a gente tem que, não pode superestimar as receitas, e com isso, para a gente trabalhar e o município não gastar mais do que arrecada. Então, é só para a gente ter uma noção. Então, para o ano que vem, a gente vai trabalhar a previsão de arrecadação somente 1,5%, e também considerando a inflação. A inflação de 2020, segundo o Banco Central, é de 3,5% para esse ano, né? Isso aí pode aumentar, vamos aguardar, né, a atual situação, que é imprevisto, né? Porque a gente não sabe como que os países, os municípios vão reagir a essa crise que a gente está passando. Então, para o ano que vem, a previsão da inflação é 3% ao ano. E também a questão aí a gente pode falar aí, esse ano, sobre as transferências de recursos de convênio e obras, né? Então, o que está acontecendo? O governo está cortando os repasses, né, de convênios e de obras, estão cortando recursos de investimento e passando para custeio. No caso, são os auxílios que eles estão dando, né, os R$600,
Então, ele tem que cortar alguns gastos e ele está cortando de investimento e passando para custeio. Então, para o ano que vem, a gente prevê, né? A gente não sabe ainda, mas a gente prevê uma queda de repasse para manutenção de obra, né? Então, provavelmente, a gente acha que isso aí, o ano que vem, vai dar uma diminuída. A outra coisa são riscos fiscais, né? Que a gente, conforme, eu vou falar mais para frente deles, é um outro esboço, que conforme o andamento da nossa economia, a gente tem que limitar as dotações orçamentárias, né? Limitar as liquidações de empenho, e no caso aqui as frustrações de arrecadação, né? O governo pode passar menos do que está previsto no nosso orçamento. Então, porque a gente depende do governo, a cada R$ 100 que o município arrecada, R$ 76 é vindo da União. Então, o município é totalmente dependente dos repasses da União. Seguindo aqui, projeto de lei da LDO 2021. Deixa eu conferir. Só um momento. Capítulo 2 das metas fiscais. Sobre as metas fiscais, artigo 2º. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2021 são as estabelecidas no anexo de metas fiscais integrantes dessa lei, desdobrando em tabela 1, metas anuais. Tabela 2, avaliação do cumprimento de metas fiscais no exercício anterior. Tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Então, a gente trabalha com as metas são estabelecidas conforme vem o andamento dos 3 últimos exercícios. Tabela 4, evolução do patrimônio líquido. Tabela 5, origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos. Tabela 6, receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência dos servidores. Tabela 7, projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores. Tabela 8, estimativa e compensação da renúncia de receita. Tabela 9, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, aqui a gente vê aqui a questão da meta fiscal. Então, da meta fiscal, o que a gente vê aí? A receita total do município, a previsão, 83.600.000. Aí, no caso aqui, tem a despesa total, né? Tem que ser, tem que ter o equilíbrio. Então, também é 83.600.000. Então, vem a receita primária, 82 milhões, e a despesa primária, 82 milhões. Então, o resultado primário, zero. Então, o que a gente pode estar falando aí? Como já foi dito, né? Esse cálculo aí, a gente vai poder desenvolver, a gente vai deixar exposto como chegou a isso, mas é o comparativo conforme foi a evolução das despesas e receitas nos últimos 3 anos, né? O que podemos falar sobre essas informações aí? Isso daí é mais o governo federal que usa a questão de meta fiscal. É porque o município ele não tem títulos para emitir, que é só isso aí de competência da União. Então, o que acontece? A União, geralmente, quando ela gasta mais do que arrecada, então ela emite títulos, ela emite os títulos para conseguir uma arrecadação maior e com isso fazer o equilíbrio das contas. Então, o município aí, no caso, por que é zero? O município não pode gastar mais do que arrecada, entendeu? Então, é mais ou menos isso daí para a gente ter um entendimento.
É meio complexo a explicação, mas é mais basicamente é isso. O resultado primário é zero porque as receitas têm que se equilibrarem com as despesas. Não é para frear o gasto, né? Conforme eu disse, não gastar mais do que arrecada. Vamos lá, projeto de lei. Capítulo 3 dos riscos fiscais. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais, integrantes desta lei, detalhado no demonstrativo de riscos fiscais e providenciais, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venha a se concretizar. Parágrafo 1. Para os fins deste artigo, considera-se passivos contingentes e outros riscos fiscais possíveis, obrigações presentes cuja existência será confirmada somente pela concorrência ou não de mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do município. Então vamos lá para a planilha. Aqui a questão para explanar melhor os riscos fiscais. Então, a demanda, o que é considerado riscos fiscais? Passivos contingentes são as demandas judiciais e trabalhistas. Então, a gente tem uma previsão de 500 mil para o ano que vem. Situação de emergência e calamidade pública. A previsão de 500 mil, a gente deixa 500 mil. Teve um leve aumento desse orçamento, se não me engano, foi de 475 mil esse ano. Frustração de arrecadação. 1 milhão. Por quê? Conforme eu disse anteriormente, pode ser que o governo, devido à crise atual, ele repasse menos recursos de convênios que a gente tem referente a algumas obras, né? Então, se caso isso acontecer, o que a gente faz? As providências que a gente vai tomar. A utilização da reserva de contingência de 500 mil e a gente vai limitar a emissão de empenho em 1 milhão e 500. Então, a previsão é de 2 milhões para o exercício 2021. Eu queria pedir um pouco a desculpa do pessoal, que a LDEL é um pouco meio maçante mesmo em questão de informação. Mas não tem como fugir disso. Tem que ser falado e, por lei, a gente está cumprindo esse processo. Vamos lá. Projeto de lei é o capítulo 4 da reserva de contingência. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender os possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. A reserva de contingência será fixada em no máximo 2% da receita corrente líquida, e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta. Parágrafo 2º. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisar ser utilizada, no todo ou em parte para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins. Então, geralmente, quando atinge o mês de outubro, novembro, a gente, se não foi necessário utilizar a reserva de contingência, a gente utiliza para outros gastos. Capítulo 6º da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas, capaz de comprometer a obtenção de resultados fixados no exercício, fixados no anexo de metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes. A Câmara Municipal. A Prefeitura e as entidades da administração indireta determinarão de maneira proporcional a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho
e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados. Parágrafo 3º. Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de maneira social, particularmente nas áreas de educação, saúde e assistência social. Parágrafo 5º. Acertei? Não, está no... Opa, verdade, valeu. Parágrafo 5º. Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não se afete diretamente as dotações destinadas a atingir os percentuais mínimos, a aplicação de saúde e no ensino, e as decorrentes de outros recursos vinculados. Capítulo 7. Das despesas com pessoal. Artigo 8º. Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos artigos 20 e 22 do parágrafo único da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, fica autorizado o aumento de despesa com pessoal para concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos em empregos e funções ou operação de estruturas de carreiras. Segundo, admissão de pessoal ou concentração de qualquer título. Parágrafo 1º. Os aumentos de despesas de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. Capítulo 8º dos novos projetos. Artigo 9º. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo 1º. A regra constante do caput aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas. Parágrafo 2º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos programas físicos financeiros pactuados e em vigência. Quase acabando. Capítulo 9. Do estudo do impacto orçamentário e financeiro. Artigo 10º. Para fins do disposto do artigo 16º, parágrafo 3º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas com a aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente nos incisos 1º e 2º do artigo 24º da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993. Capítulo 11º. Da transparência de recursos de pessoas jurídicas de direito público e privado. Artigo 13º. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventuras existentes, especialmente as contidas na Lei Federal 4.320 de 64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá às necessidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza
natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação e cultura. Então, a partir daqui, para a gente finalizar, o departamento de obras eles vão explanar sobre a relação de obras previstas para 2021. Estamos aqui com a IESCA. Posso virar para lá, Yuri? É melhor? Pode? Com licença. Pode? Boa tarde, gente. Então, aqui são as obras e projetos específicos para o ano de 2021 que estão previstos. Tem uma lista um pouquinho grande, eu vou falar de alguns, mas caso vocês tiverem alguma dúvida, daí vocês perguntam e a gente soluciona. Então, está previsto para o ano que vem obras no Boulevard Jorge Latour, no valor de 500 mil, reformas em escolas e creches, construção de escola no bairro Imigrantes, de pavimentação no bairro Alegre. Reforma de rede elétrica na Policlínica, no valor de 50 mil. Reforma na rua Campo das Palmas, construção da Praça das Margaridas, que na verdade já iniciou esse ano, mas tem uma previsão de continuação da obra para o ano que vem. Previsão de abertura da rua Schumacher, no valor de 1 milhão. Abertura de ruas na rua Van Gogh, ali no bairro Van Gogh, no valor de 1 milhão. Reforma do velório municipal. Revisão do plano de saneamento rural, no valor de 150 mil. Reforma de creches e escolas novamente. Recap com sinalização de diversas vias. Obras de drenagem, no valor de 500 mil. E finalizando aqui, a gente está começando agora esse ano o Bolsão Turístico, mas ainda assim fica uma previsão de gastos para o ano que vem, no valor de 500 mil, obra de infraestrutura, de mobilidade urbana e de saneamento rural. Também temos obras de acessibilidade no bairro Imigrantes, continuando a obra que está sendo feita agora lá no bairro. E é basicamente isso. Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, a gente vai estar. Vocês podem estar mandando um e-mail, a gente vai responder todas. Alguma relação, dúvidas para lei orçamentária de diretrizes orçamentárias de 2021, a gente vai aceitar até sexta-feira, até às 18 horas, porque a gente precisa finalizar esse processo para estar enviando para a Câmara e dar todo o procedimento. Porém, se tiver alguma dúvida em relação, alguma dúvida, alguma, alguma sugestão, até para o orçamento 2021 também, depois pode ser enviado, a gente vai responder também. Mas, assim, por protocolo, a gente tem um prazo para enviar para a Câmara, então a gente precisa dessas informações, das dúvidas e sugestões, até na sexta-feira, às 18 horas. Sexta-feira, dia 24/4, que é amanhã, ok? E estou à disposição de qualquer pessoa. Então eu declaro encerrado a audiência de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, dia 23/4/2020, às 15h04. Muito obrigado a todos. Boa tarde.